Amados irmãos, nós nos reunimos hoje para juntos ouvirmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, sob a luz do Espírito Santo, meditarmos o que o Senhor tem a nos dizer por meio de suas palavras. Então, quem puder, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Hoje também a nossa igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, presbítero, que nasceu em Lyon, na França, no ano de 1786. Depois de superar muitas dificuldades, pôde ser ordenado sacerdote, tendo-lhe sido confiado a paróquia de Ares, na cidade de Belle. O santo nela promoveu admiravelmente a vida cristã através de uma pregação eficaz, com a mortificação, a oração e a caridade. Revelou especiais qualidades na administração do sacramento da penitência. Por isso, acorriam fiéis de todas as partes para receber os santos conselhos que dava. Morreu em 1859. Peçamos o Espírito Santo que nos ajude agora a entender um pouco mais de sua palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e lhe perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, no Evangelho de hoje, podemos ter duas noções, conclusões do que se refere o ser humano. Pedro, então, é esta imagem, esta figura,
o discípulo mais ousado no bom sentido da palavra, porque ele não teme, ele está disposto, ele enfrenta tudo, tem respostas para todas as indagações. Por isso, Jesus lhe confia uma grande missão: conduzir o seu rebanho. Prestes a partir deste mundo, Jesus começa a questionar os seus discípulos para saber o que estão dizendo sobre ele. Assim pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus recebe muitas respostas, mas apenas a de Pedro foi a correta. Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ouvindo a resposta, Jesus chama Pedro de feliz, porque o que ele acabara de dizer não foram palavras vazias nem algo inventado, mas uma verdade revelada por Deus. Feliz de nós quando deixarmos ser tocados por Deus, sermos luz na vida dos irmãos, levarmos a verdade que é o próprio Evangelho. Assim, Pedro representa a humanidade em seu estado de graça. Todos nós podemos nos tornar instrumentos da revelação, da comunicação. Por outro lado, Pedro é também falho, como todo ser humano, e assim, em sua natureza humana, erra ao tentar repreender Jesus quando diz que vai sofrer, morrer e ressuscitar. Jesus pede que ele se afaste, porque este pensamento, essa atitude de Pedro, não é uma atitude de Deus, mas uma atitude humana. Assim, meus irmãos, compreendemos neste Evangelho o quanto o homem pode, nesta vida, ter experiências divinas, como também experiências humanas. O homem pode aproximar-se de Deus, mas também afastar, quando passa a agir apenas por seus limites, suas forças. Seremos felizes e realizados na medida em que deixarmos ser envolvidos pelo mistério de Cristo. Peçamos então a Deus a graça de que, iluminados por seu Espírito Santo, sejamos sinais do reino de Deus, testemunhas da verdade, do amor e da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.